Ele falou na época que você teria garantia de um ano. Fui aqui. Quando o No implante dia tá que eu todo vim para entregue. fazer o implante, eu tenho um Referente papelzinho à da fase marcação. cirúrgica, não tem como a gente dar garantia, porque é seu organismo. Eu tenho o papelzinho que ele me marcou para vir fazer o implante. Aí quando eu cheguei aqui, ele só conversou comigo e... O Cristinei, ele enviou pra gente algumas mensagens que serão colocadas pela edição, que demonstram ter havido alguns cancelamentos, tentativas frustradas dele de conseguir contato. Olá, tudo bem? Como vai? Boa tarde. Boa tarde, prazer. Conheci pessoalmente. É uma honra conhecê-la. O nome da senhora? Nayara. Nayara. Inclusive foi ela que mandou eu procurar meu direito. Foi? Ah, que bom. Então você procurou, a gente está aqui. É. Nayara, a senhora então está ciente do caso do Cristinei, né? O que está Sim. acontecendo na situação? O que acontece? Ele é paciente da unidade de Santa Luzia, né? Certo. Como nós migramos todos os pacientes para cá, eu peguei o prontuário dele para a gente poder olhar, porque ele perdeu um dos implantes que foi feito, né? Na verdade, o que acontece é, quando a gente faz implante, o organismo do paciente tem que aceitar aquele corpo ali em todas os lugares que a gente coloca os implantes, para ele osso integrar, né? Um dos implantes dele não osso integrou, então ele perdeu esse implante. O que foi falado com ele é que ele teria que pagar novamente a fase cirúrgica, né? Para poder a gente fazer novamente o implante. E ele não aceitou. Entendi, tá. Essa é uma das queixas. Depois a gente conversa melhor sobre ela. Sim. Mas tem outras também, não é? Isso. Ah, Eu- pode? Vamos lá. Licença. Pode sentar aqui, Cristinei. Senta aqui que eu sento do lado de cá. Pode apresentar a ela as outras, Cristinei, por gentileza. Inclusive eu falei com ela no dia que eu vim aqui conversar, foi ela que conversou comigo. Sim. Eu falei com ela que tem uma peça, eu até cheguei a abrir a boca e mostrar para ela, tem uma peça aqui que está menor do implante, está menor, não tá, ela está para dentro, menor do que o espaço do dente. Essa daqui eu falei com ela, esse implante, de vez em quando ele inflama. Sim. E esse daqui que soltou e a peça aqui de trás que quebrou. No mesmo dia. E isso eu coloquei no dia, quando chegou em casa, eu fui tomar um café, ao comer um pão francês, ela quebrou. Mas esses questionamentos aí que você tinha me falado naquele dia, eu tinha te falado que esses aí a gente resolveria. O questionamento todo que você foi embora aquele dia foi por causa da fase cirúrgica, né? Que eu tinha comentado com você que teria que pagar novamente. Sim, mas não, Esses por isso outros que aí, eu sem não... problema nenhum, porque a de gente qualquer vai forma- analisar de novo e olhar o que a gente porque precisa de qualquer fazer. forma eu ia ter que pagar outro implante. Isso, foi a fase dito. cirúrgica. Por que É porque Nayara. é porque quando a gente faz a fase cirúrgica, Sim. é o organismo do paciente que tem que aceitar aquilo lá, entendeu? Nem o dentista, nem a clínica, ninguém tem nada com isso. É o organismo dele que tem que aceitar. Tanto que eles têm um papel aqui, ó, eles assinam, Sim. que fala sobre isso, sabe? Uhum. Deixa eu ver se é esse aqui. Só que eu falei com... Só acompanhar a linha de raciocínio dela, Cristinei, que depois a gente já... Aqui, ó, é esse papel aqui, tá vendo? Sim. Que avisa sobre os riscos que o implante pode fazer, né, no organismo, que ele pode vir a perder o implante na fase de cicatrização, né, do implante, que ele pode perder. Quando o paciente perde, é o organismo dele que rejeitou. Então, para a gente fazer uma nova fase cirúrgica, ele teria que pagar uma fase cirúrgica Entendi. novamente. Tá. Aí isso que a senhora está informando, na verdade que se fala de forma leiga rejeição do implante, na verdade é um processo inflamatório que acontece, né? E o paciente então pode ser que precise de fato ser submetido a um outro procedimento cirúrgico. Mas quando a senhora diz então que o organismo dele rejeitou esse implante, logo ele vai ter que pagar, a senhora há de concordar que então o organismo dele consegue receber esse próximo implante, tanto é que vocês vão cobrar um novo. Sim, a gente Certo. cobra um novo. Isso, então é possível fazê-lo. Tá. E aí o que foi alegado a ele é que ele teria um prazo de 1 ano para apresentar essa reclamação, não é isso? O prazo de eu não ter que pagar um implante novo é de 1 ano. Isso. Aí após 1 ano eu já tenho que pagar outro. Isso. Aí, Sim, Isso prazo quem de- me falou foi o próprio dono, que conversou Sim. comigo no dia que eu vim para fazer o implante.
Não, o prazo de garantia do implante depois que ele está pronto. Isso. Não. Então, a peça do implante Isso, aí falou depois de um já. ano eu tenho que pagar de novo. Não, quando você está com a peça inteira, já, quando você está com o implante pronto já, com a peça entregue já, em boca, aí você tem uma garantia de 1 ano. Tanto que agora não é mais, agora já estendeu. Agora Entendi. não é 1 ano Tá, mais. mas aí foi alegado a ele então que ele não teria direito porque já teria passado esse 1 ano. Só que só passou 1 ano porque ele está tentando agendar com vocês Não, mas durante ninguém falou esse isso período. no ano que já passou. Tá, então tá. O Então, dono da empresa falou. Não, falou. ele falou na época que você teria garantia de 1 ano. Fui aqui. Quando o No implante dia tá que eu todo vim para entregue. fazer o implante, eu tenho um papelzinho ali da Referente à fase marcação. cirúrgica, não tem como a gente dar garantia, porque é seu organismo. que- Eu tenho o papelzinho que ele me marcou para vir fazer o implante. Aí quando eu cheguei aqui, ele só conversou comigo e falou isso aí. Que Sim. você teria garantia de 1 ano. De um Tá. ano. Do implante entregue. Isso, exatamente. Então, e a outra questão, Nayara, é que eu não estou conseguindo compreender de fato isso. O paciente fez um implante aqui, vocês estão alegando que houve uma rejeição do próprio organismo Isso, e estão cobrando por outra peça. isso. outra Por qual fase razão? cirúrgica. Por qual razão? Porque a fase cirúrgica foi paga, foi feita e o organismo dele rejeitou. Aí ele tem que pagar de novo. Tá, mas quais foram os exames clínicos, inclusive exame físico, anamnese, que atestam que foi por rejeição do organismo, que é uma questão inata do Quando a gente paciente? tira o primeiro raio-x, que é o raio-x inicial, a gente olha o osso, olha se está tudo apto para poder colocar o implante. Ele não tem nenhum tipo de problema de saúde. Porque geralmente, quando tem problema de saúde, é muito raro não ter rejeição, né? Por exemplo, um paciente que fuma, um paciente que tem diabetes, esse aí é muito propício que pode ser que tenha uma grande chance de perder o implante, né? Fora isso, ele não tem nenhum problema de saúde. O osso estava apto para poder colocar os implantes. Então, não tem outro motivo para poder... Sim, ter se ele perdido é um o implante. paciente rígido, sem nenhum problema de saúde prévio, com a questão óssea ok para receber esses implantes, como se garante que houve... A senhora percebe que, na verdade, é muito menos provável que tenha sido um processo inflamatório que tenha provocado essa rejeição, entre aspas, do que um defeito de execução? Já que o paciente é rígido, o paciente tem a massa óssea para ser feita a perfuração, enfim, e a colocação dos pinos. O que parece mais razoável é que tenha sido um erro de execução. Para se provar que não é um erro de execução e é não defeito, desculpe, mas é uma questão da saúde do paciente, tem que ser mediante um laudo médico. E a Sorridentes não apresentou isso em momento nenhum. Na época que ele veio aqui, a doutora estava aqui, né, e ela tinha falado que já tinha visto o raio-x dele lá em Santa Luzia e que realmente estava tudo ok, não tinha como ter sido feito errado, porque tem o raio-x dele pós-implante, e aí não tem erro nenhum lá no raio-x do pós-implante, que é onde já está com os implantes, né? Entendi. Aí simplesmente escolhe falar que foi Não, mas o organismo. quando não tem problema nenhum no raio-x pós-cirúrgico, não tem... Qual que é o erro? É isso que eu preciso que a sorridente responda. É a sorridente que tem que responder, porque também não pode falar assim, não, o problema, porque seria o caminho mais fácil. Falar assim, é o seu organismo que rejeitou. Não, a chamada rejeição, ela tem que ser comprovada por exames laboratoriais, exames clínicos, certo? E que não houve em nenhum momento essa comprovação. Então, o que a gente entende aqui, baseado no artigo 14, inclusive do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não foi produzido nenhum documento médico atestando que foi um problema de saúde do consumidor que impediu a prestação de serviço, ele tem direito ao ressarcimento ou à reexecução. Então, o que nós viemos aqui hoje, em nome do consumidor, é perguntar à Sorridente se ela tem uma solução para esse No caso. dia eu perguntei para ele se ele queria fazer o destrato. Mas com a devolução do valor Com a pago? devolução. E aí? Inclusive, eu até falei com Não, ele você do não valor tocou. que ele tem aberto Não, aqui. você falou que podia dar Não, eu utilidade, falei, mas que o ou implante a eu gente teria que dá pagar. continuidade nesse implante. implante e aí você paga a fase cirúrgica, ou então a gente faz a devolução do que ainda resta Não, fazer desse dente aí. Do Essa implante. parte eu não fiquei ciente, não. Como não? Eu ainda te De, falei, não, o Rafael de ainda tava reembolso, não. aqui. O Rafael ainda estava aqui quando eu Tanto te que falei. o Rafael, o dia que eu vim aqui com a consulta marcada para fazer o implante, que eles não fizeram e alegou tanta coisa, falando que eu tenho que pagar outro implante, até a condição de eu vir aqui, ele falou que ia me pagar, nunca mais vi ele.
Sim. E ele me deu a certeza que no outro dia ele me dá um retorno sobre o que nós conversamos, nunca mais nem vi ele. Ele falou assim, na hora que abrir a clínica, eu vou pedir às meninas para te dar preferência sobre o que nós conversamos. E aí não me deu. Aí eu comecei a mandar mensagem, ponto de interrogação, e nada de me responder. Ou seja, o que ele conversou, nada valeu ali. Sim, Aqui, ó, eu ainda tinha comentado com ele, que eu falei do negócio do estorno, que eu ainda comentei com você sobre o canal e o pino, que está em aberto aqui, que não foi pago. Que eu tinha até escrito aqui, ó. O paciente não pagou o canal nem o pino, que aí dá o valor de R$600. E aí, ele tinha pago a coroa dele também, tá vendo? Do dente do implante. E aí eu falei com ele, ou a gente abate nesse valor que tá em aberto, ou então a gente faz um distrato e você acerta esse valor aqui. O retorno eu tô sabendo agora. Sim, inclusive ele mandou pra gente, Nayara, ele enviou pra gente os áudios, mostrou pra gente os prints, que ele tá tentando falar com a Sorridente e simplesmente está sendo ignorado. Que bom que a senhora está aqui hoje para atender a solicitação dele. Então vamos fazer, qual que vai ser o valor que ele será reembolsado? Então, o que você quer fazer? Você quer que te devolva o valor dessa peça que você fez, que ainda falta, né, fazer desse implante? Da peça, do implante, esse aqui que está inflamando, que eu pedi para olhar, ele está inflamando direto. Esse aí a gente vai olhar, né, para saber o que é que está acontecendo. E essa peça aqui de baixo que está pequena. Falou, né? Porque de qualquer forma eu vou ter que Não, esse aí tranquilo. Esses aí, esse. Tem um outro aqui do lado de cá. Tem uma também, peça né, que quebrou aqui. Esse aí, igual eu te falei, a gente vai levar você lá para o consultório, avaliar e olhar o que a gente pode fazer. Essa peça aqui com certeza vai ser refeita, né? Porque quebrou com pouco tempo. Essa daqui que tá que você falou que tá incomodando, tá inflamando. Isso. Eu lembro que eu tinha falado com você que a gente tem que ver se tá tendo acúmulo, né? De alimento ali. Mas isso aí a gente olha tranquilo. Eu tô falando referente ao dente do implante que você perdeu. O que você quer fazer? Você quer que devolve o valor da coroa, porque você pagou ele inteiro, né? Você pagou fase cirúrgica e fase protética. Inteiro. Fase cirúrgica foi feita, você perdeu a fase cirúrgica. E aí a gente tem a fase protética para poder te devolver. Você quer devolver ele e não, esse canal e esse eu pino? Eu entreguei eles o pino com a peça e tudo. Eu entreguei lá na clínica lá. Mas a gente não usa não, né, de novo. Não, eu sei, mas você falou que no caso eu tenho direito só da peça. Só da peça. Por quê? É isso? É a parte que eu não tô entendendo. Não, a peça você chegou a fazer? Você perdeu o implante eu já tava com Perdeu dente. tudo. Eu já tava com dente. Ele soltou inteiro. Gente, não, pra mim você tava só com o implante. Ele soltou inteiro. Eu cheguei na clínica, entreguei, ninguém falou mais nada disso. Aí eu tô persistindo pra resolver. Isso aqui, mesonça. Foi o de cima ou de baixo que você perdeu? De cima. Por hora você está entendendo a proposta da empresa? Tô entendendo. A reexecução dos outros serviços e o reembolso do implante. Por hora está de acordo? Tá de acordo. Ah, tá, é do 26 meses. Então a gente pode fazer assim, né, pra ficar melhor. A gente devolve todo o valor desse implante do 26 que você perdeu. E aí você fica na opção de fazer em outro lugar. E esses aqui que você tem, que você chegou a reclamar comigo aquele dia, a gente dá continuidade nele. Beleza. Tá de acordo? Pode ser? Pode ser, então. Tá. Nayara. Eu vou olhar o valor, aí eu vou mandar pro jurídico para eles fazerem um extrato pra gente, tá bom? E aí a gente já acerta com você. Aí no caso vocês vão olhar a peça que tá menor, a peça que quebrou, esses três que você e esse daqui que tá inflamando. Isso. E Tá bom? reembolsar o que perdeu. O que perdeu. Aí ela vai enviar para o jurídico. Qual dia que a senhora consegue? Hoje é... Hoje eles quantas horas já? Deixa eu ver se dá tempo ainda. Não, já hoje são não deve dar tempo. 57. Hoje é terça, quarta, Hoje é quinta, terça. Terça-feira. Até quinta eu te dou Pode ser. retorno, porque aí amanhã eu mando pra eles de manhã, pra eles já montarem um distrato, e aí a gente já acerta com o Senado. Mas no caso vocês me mandam, eu tenho que mandar mensagem, procurar, ficar Não, correndo eu igual te tá. mando. Eu vou pegar seu número e eu te mando do meu pessoal, Então, tá? Porque como a gente também tá com problema com o telefone, que já é a sexta vez que eu chamo a Vivo, então eu não vou confiar não, tá? Tá, ok. Deixa eu te passar o meu, que aí você já me manda um número. Isso, anota o... Anota aí. Nayara.
depois que filtrou todos os pacientes de Betim Santa pra cá, eu fiquei meio perdida. Você tá com essa unidade que é central? Como é? Na verdade, eu tava só com a unidade do centro, e aí como a gente fechou as outras unidades, a gente Aí vieram migrou todos. todo mundo pra Entendi. cá. Entendi. Qual que é? 31? É 9. Aí esse número eu tô até usando ele só para. Qual que é o nome mesmo? Nayara. Nayara. Fala assim, Nayara Sorridentes. Que é mais fácil. Você vai lembrar quem que é. Aí já me manda um oi aí, porque aí amanhã, assim que o jurídico me der o retorno, eu já te mando uma mensagem. Às vezes amanhã mesmo você já consegue vir para você assinar. Ok. Tá bom? De acordo? De acordo. Alguma dúvida? Aí deixa eu te falar. Vamos lá na recepção, porque aí eu já peço as meninas para te marcar pra gente dar uma olhada nesse aí. Tá Nesse ok. aí você tá. Tá ok. Tem alguma dúvida? Não. Tá? Vamos lá então. Gente, eu tava assistindo um vídeo seu ontem. É mesmo? Então você acompanha o canal? Ah, que legal, Nayara. Pode ser. Vamos lá, faça o favor aqui, Cristina. Pode ser as duas? Vem pra cá que tem um cliente aqui. Pode? Tá. Se você quer levar a sua. Vamos deixar aqui pra gente já mostrar aí. Parece que... Vamos ficar aqui porque não mostra o cliente que está ali no balcão. Boa solução. O consumidor vai ter o ressarcimento do valor pago e vai ter a execução dos outros serviços que foram problemáticos. Que era justamente o que você precisava, Eu né? precisava, é verdade. Eu fico feliz quando a gente encontra uma pessoa inteligente, né, para conduzir o atendimento. Por quê? Porque ela conhece o trabalho, né, embora tenha falado para o consumidor, você procura o seu direito, ele procurou. O direito dele é esse aqui, trazer uma equipe de jornalismo para auxiliá-lo nessa questão. E aí, inteligência. Ouviu a demanda do consumidor e propôs uma boa solução. É isso que a gente espera, Cristina, de todo empreendimento. Alguns optam por quererem entrar numa dinâmica, numa guerra, e isso é muito desgastante. Agora, quando há, de fato, quando de fato há um gestor inteligente que reconhece o erro, opta por resolver a situação, tão melhor. Melhor, né, Cristina? Melhor. Melhor, né, Anderson? Vem cá. Muito melhor quando resolve, né? Com certeza, né, Ben? Eu comungo da sua fala, né, que você fala que não tem problema ter problema. Exatamente. E você saber como que resolve. E antes de ouvir você falar a respeito disso, Sim. eu também já usava muito essa frase, que inclusive eu também sou um fornecedor, né? Eu tenho uma loja, Sim, então eu uso e pratico isso. Quando eu vejo que tem algum problema, eu tento resolver a demanda do consumidor. Mais rápido Pronto. possível. E aí, seu negócio é de quê? É uma lanchonete de cachorro-quente, pizza e hambúrguer. Então pronto, agora você vai fazer o comercial do seu negócio aí. Qual que é o nome lá? Empório do cachorro-quente. Empório do Cachorro Quente. O pessoal vai lá e vai encontrar boa prestação de serviço, Com né? certeza, qualidade e boa prestação de serviço. Pronto, nunca vai precisar da Honda lá no negócio. Não vai, com certeza não. Fica onde? Fica no bairro Industrial, na rua Coronel Antônio Benjamin Camargos, 356, em frente ao supermercado BH. Beleza, então. Pro repórter, pra equipe, pro consumidor tem uma cortesia? Dá pra gente fazer, com certeza, né? Tô brincando, vai lá. Licença. Vai aqui comer um cachorro quente, uma pizza, né? Por que não? Já pode? Pode. Licença.